2025. O ano da intimidade. Paz, irmãos, oremos. Amém? Senhor, aqui está a vida da nossa pastora, Pai, que o Senhor venha, Senhor, tomar ela nas tuas mãos, ó Deus, nesta hora, Senhor, que o Senhor venha usar ela, Senhor, poderosamente, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, nos atentar, Senhor, nesta hora, Senhor, ó Pai, tão importante, Senhor Jesus, para entender, Senhor, ó Pai, o direcionamento que o Senhor vai trazer a nós através da vida dela, Pai, guarda, Senhor, a casa dela, a família, os filhos, ó Deus, tudo que é dela, Senhor, que o Senhor venha guardar, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto, Senhor, ó Pai, de adoração, que o Senhor receba, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Tudo que foi entregue aqui, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos por esta hora. Amém. Glória a Deus, podem assentar, amém? Parece que a gente chega no domingo, né, o primeiro dia da semana, já chega mais cansado do que chega na sexta, né? Chega aqui no culto, fica de pé. Aí na hora que não é para ficar de pé, a gente quer ficar de pé. A gente quer tomar água, a gente quer ir no banheiro. Não é assim, gente? A canseira, né? É uma coisa. A Bíblia fala assim, ó, vai ter com a formiga, preguiçoso. Hora do culto é hora de cultuar. É hora que você vem com a sua melhor energia. Não importa como foi sua semana. E não importa de verdade. Sabe por quê? Porque você serve a um Deus que cuida de todas as coisas. E eu disse aqui, no começo, quando eu comecei a orar, o Senhor me deu uma direção para falar o que eu falei. Né? Sobre o nosso coração estar preso ao que ficou para trás. O nosso coração está preso àquilo que não vai mais nos edificar. E às vezes tivemos uma semana muito difícil. Eu nem te conto como foi a minha. Meu Deus do céu. Eu não consigo nem... Se eu fosse... Elaine, vou falar uma coisa para você. Deus é extraordinário, né? Glória a Deus pelo livramento da tua vida. E aí a gente escuta um testemunho desse, a gente nem aplaude ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor pelo milagre que é a vida da Elaine. Ela está aqui hoje, é um milagre, o Senhor livrou ela. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus pelo livramento na sua vida. Porque o Senhor é onipresente, Ele é onipotente. E Ele sabe de todas as coisas. E parece que nós nem estamos aqui. O Senhor livrou a Elaine da morte. Foi um pneu de caminhão, gente. Foram 2. Entendeu? É, porque é assim, né? É dupla honra. Tipo assim, entendeu? Para o crente já é assim. Tá pensando que é só 1? Não, meu filho, é 2, entendeu? Você está orando por uma coisa, é 3, 4, então vamos embora, entendeu? Então assim, a minha semana começou também que só Jesus, viu? De exame com a minha mãe a resgate do meu irmão. Foi uma loucura essa semana. Uma semana de oração, uma semana em que eu... Sabe aqueles momentos em que eu já tenho treinado isso há alguns anos na minha vida, sabe? Depender de Deus e não da força do meu braço. E você sabe por que o nosso coração fica preso no que aconteceu na semana, sabe? Sabe por que o nosso coração fica preso ao que a gente viveu o ano passado, ao que a gente viveu há 15 dias lá no reencontro? Sabe por quê? Porque nós não conseguimos nos desprender para viver o novo. A gente recebe uma palavra lá no reencontro sobre o odre, né? Não adianta, você não vai receber o novo enquanto você não se desprender do velho. O seu passado já foi ontem, já acabou. Hoje é tudo novo. Porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Entendeu? Então o que foi ontem, foi ontem. Hoje já é o que é hoje e vamos embora. Vamos seguir. Então, o nosso coração fica preso, sabe? Ao passado, ao passado quinta-feira. Já pensou, Elaine? Se você ainda estivesse paralisada, não conseguindo andar, porque o teu coração estava preso lá no momento do acidente. Mas a gente olha para o céu e fala, Senhor, obrigada.
Obrigada porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E independente de como foi a minha semana e a sua semana, esse momento é o momento de louvar ao Senhor, de ser renovado, de receber uma palavra. Nada de chegar aqui e ficar com essas caras de sem sal e sem açúcar. Parece soro. Já tomou soro? Não na veia não, tomou soro. É horrível, não é? Soro não tem gosto nem de sal nem de açúcar, é ou não é? É vocês aí, essa cara de vocês aí. Soro, meu Deus. As caras de soro. Tô doente, pastora. Tomara que o anjo venha e injete, sabe? Cadê? Devia ter o suco da ceia aqui, né? Para dar para os irmãos quando tiver assim. Vamos embora. Isso aqui agora é o sangue de Jesus que te dá vida. Sai desse estado de soro, sem sal e sem açúcar. É horrível o soro. Tomar soro na veia, você toma de boa. Quero ver você tomar no gogó. É horrível. Não é horrível? Quem já tomou soro assim no gogó? Quem nunca teve uma diarreia aqui, quem nunca teve que tomar soro no gogó, gente? Pelo amor de Deus. Misericórdia. A virada do ano tá aí, ó. Quem foi pra praia sabe, já voltou como? Já voltou fazendo número 2 na estrada. Que isso? E aí o soro só na veia não dava conta, não. Você ia ter que ficar no hospital 3 dias. Soro no gogó, não tem gosto. É horrível, né, gente? A gente até dá uma melhorada, compra uns da farmácia, com gosto de limão, né? Com gosto de tamarindo, de tangerina, sei lá. Com cheiro de uva. Mas não muda nada, é a mesma coisa. Soro. É o culto racional ao Senhor. A Elaine disse, né? Eu não sei se quinta-feira tivesse sido o meu último dia. A gente nunca sabe, não é verdade? Então viva todos os dias como se fosse o último. Para com essa cara de soro, com esse humor. E o humor? Humor de soro. Vocês vão lembrar disso agora, toda vez que vocês estiverem mais ou menos, vai assim, nossa, hoje eu tomei o soro hoje. Amém? Estamos entrando em mais um mês para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Nossa, meu Deus, obrigada, Senhor. Eu estou, assim, agradecendo ao Senhor por tantas coisas. E também crendo ainda nele por tantas outras, né? E quem não tem desafio aqui, pode ir embora, né? Não é verdade? Quem não tem desafio aqui, gente? Todo mundo. Não é verdade? Seja do mais simples ao mais complexo. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, amém? Esse mês de agosto, ele é ao Noah. Dá uma comidinha para ele. Porque o Noah a gente só ganha ele oferecendo comida. Sério? Não quis. Tá com gosto de soro essa comida. Por isso que ele está de mau humor. Ah, tá bom, obrigada, entendi. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada por essa aguinha. A minha garganta não voltou ao normal desde o reencontro. Eu ainda estou com dor de garganta. Jesus, socorro. Então, mês de agosto, né? Já estamos mais da metade do ano da intimidade. Amém? Eu pude viver no reencontro com Deus momentos extraordinários com o Senhor. Nós nos preparamos de uma maneira muito diferente esse ano. É o ano da intimidade, é o ano de estarmos próximos ao Senhor. É o ano de buscarmos essa proximidade de filho com o Senhor. Amém? Amém? Vamos continuar ainda com o humor de soro? Amém? Mas nem fazendo piada, né? Dá um café, quem sabe? Tá docinho o café? Aí dá o café doce, a pressão cai. Aí fica... Não, aí apaga, né? Tem Rivotril no café. Não, tô brincando. Vamos lá, gente. Mês de agosto. Comercialmente, né? Fala-se muito sobre o mês dos pais, né? E é o mês onde nós também nos encontramos aí com tantas questões dentro de nós. Todos nós. Sim ou não? Lá na escolinha, no Kids, esse é o mês que nós ministramos sobre paternidade. Então, todos os professores que vão dar aula esse mês vão ministrar sobre paternidade. E não vai ser diferente aqui também. Olha, Rama Kids, bem-vindos. Né?
vamos começar a ser ministrados assim, né? Quero ser como criança, né? Te amar, Senhor, pelo que és. Quantos de nós deixamos de amar o Senhor só pelo que Ele é? A gente só o ama porque a gente precisa dEle, sabe? E eu estou falando disso, eu não estou falando de interesse, eu estou falando de essência. Porque muitos de nós deixamos a nossa essência, sei lá onde, a gente se perdeu no meio do caminho. E esse mês, todos os pastores que vão ministrar, já vou avisar vocês. Eu vou ser a primeira, né? Vou abrir aí a temporada. Todos os pastores que vão ministrar agora em agosto vão ministrar sobre paternidade. Amém? Amém? E nós vamos começar, né? É um assunto que eu gosto muito mesmo, muito, porque eu sei que eu não tenho um Deus, mas eu tenho um Pai. E Pai é a voz forte, né? É aquele que... Lá em casa eu costumo dizer que quando o Rogério chega na parada, até a avó, que não obedece ninguém, ela para. Ela para e, opa, já caça um lugarzinho para ela sentar assim, ó. É só, eu posso gritar, fazer, não sei o quê, Brenda, não sei o quê, e vai não sei o quê, Paulo pega, mãe senta, como não sei o quê. Rogério chegou, parece que até a casa se acalma assim, ó. Eita, chegou o sacerdote dessa casa. E tem mais, né? Até com a Brenda eu falo, você não vai? Vou contar pro seu pai. O humor de soro muda. Muda. O Vinícius também. O Vinícius, às vezes, ele quer falar alguma coisa pro pai dele, ele fala assim, ô mãe, meu pai tá aí? Como é que tá aí a coisa hoje? Eu falei assim, tá tudo bem, pode mandar uma mensagem para ele. Quando é alguma coisa muito simples, ele fala comigo. Quando é uma coisa muito complexa, ele nem me liga para contar, ele liga direto pro pai dele. Então, o pai, ele é aquele realmente que nos dá mesmo ali o norte, né? A direção. Sabe por quê? Porque eles que detêm a semente. Eu estou tão feliz, mas tão feliz, porque esse ministério de homens começou a se levantar nesse lugar. Eu tenho orado muitos anos. Glorifica mesmo, aleluia, glória a Deus por isso. Vocês precisam se levantar mesmo. Nós precisamos de vocês. A igreja precisa de vocês, a família precisa de vocês, sabe? A nação precisa de vocês, forte, de pé. Não somos nós que temos que liderar e nem encabeçar nada, são vocês. E cadê? Aonde estão os homens? Aonde estão os sacerdotes desse lugar e dessa nação para interceder por nós? Cadê? Os homens para tocar o pneu? Socorro, Jesus. Eu posso trocar? Posso, mas não vou. Prefiro que meu marido troque. Não é verdade, meninas? É que eu não dirijo. Eu posso dirigir? Posso, mas prefiro que meu marido dirija. Vocês também são assim? Muito melhor eles dirigirem, não? Eu posso dirigir? Posso, mas prefiro que vocês dirijam. Não é verdade? Eu posso construir uma casa? Posso, mas eu prefiro que vocês façam. Entende? Vocês são mais fortes, muito mais fortes. Vocês têm o destino. Vocês têm o lugar seguro. Não somos nós que temos, são vocês. Nós temos que habitar no lugar seguro, construído por vocês. Amém, pais? Amém, sacerdotes? Em nome de Jesus. Eu gosto de falar sobre paternidade, viu? E tem uma coisa muito importante. Eu quero falar de algo hoje muito simples, uma palavra que todo mundo conhece. Inclusive, vocês acabaram de escutar ela lá no reencontro. E o Rogério falou que eu ia pregar hoje, a semana passada. Nossa, e eu achei que ia vir alguém pregar hoje, não sei porquê. E, nossa, eu ia vir hoje pregar. E eu não sei por que eu achei, mas é só domingo que vem que vai vir o apóstolo José, lá do Rio de Janeiro, pregar aqui. Ele vai estar aqui em São Paulo, ele vai nos honrar, né? Ministrando para nós a semana que vem. Mas eu confundi, achei que eu ia ministrar no próximo domingo. E eu já tinha essa palavra preparada e já tem bastante tempo e eu tinha conversado com o Rogério. Rô, vamos orar. Ore para que o Senhor te dê uma direção, para que em agosto nós possamos ministrar esse povo sobre paternidade. Porque muitos de nós nesse tempo, um tempo em que somos tão facilmente influenciados por tanta tecnologia, é ou não é? Não é verdade?
tanta tecnologia que nos cerca, tanta informação. Quando eu falo tecnologia, não é porque é ruim, é porque é muita informação. E se a gente não tiver discernimento de Deus na nossa vida, a gente se perde. A gente perde a nossa identidade. E aí a gente começa realmente a tratar Adonai como Deus. E Ele quer ser tratado como nosso Pai. Porque é isso que Ele é. Amém? Mas hoje eu quero falar muito brevemente da orfandade. Hoje eu quero falar da orfandade que cerca o nosso povo, a nossa nação. A nossa nação ela tem uma influência, né, de orfandade tão forte, que até o cristianismo católico, né, ele fala que a padroeira é uma mãe, não é um pai. Como se a existência, fortalecendo mesmo essa questão da mulher, né, que é muito demoníaca, tá? Não que a mulher não, porque não tem a ver com o valor que o outro impõe sobre você. Porque o valor que a sociedade quer impor sobre nós é um peso, não é um valor. Eles querem que, não, porque vocês têm que ser independentes, vocês têm que ser isso. Eu não quero ser independente. Quem manda em mim? Deus. Eu quero ser dependente de Deus. Eu quero depender do meu marido. Eu gostaria de ter o meu pai cuidando de mim. Sabia? Gostaria. Eu falo isso para a Joyce. Eu falo, ai Joyce, como é bom, né? O vô Edson todo o tempo está te dando suporte. Você vê que o Rogério te ajudando. E eu não quero. E esse peso, isso não é valor. Isso é peso. Isso é mentira. Isso é engano. E a gente cai facilmente nisso. Sabe? Não, os homens são mais fortes. Eles têm mesmo uma voz de autoridade. Eles têm uma voz de comando. E Deus deu isso a eles. E ponto. Não sou eu nem você que vamos ter que brigar contra isso. Que é isso? É uma briga, né? Uma guerra espiritual mesmo. Então, muitos de nós, o pai, ele é realmente aquele que é tão... Às vezes a gente pensa, né? Poxa, tem a mãe, né? A mãe, as mães, solos, as mães, isso. Mas, na verdade, quando falta um, nós ficamos mancos. E a orfandade facilmente toma conta do nosso coração, toma conta da nossa vida. É um espírito maligno que a primeira coisa que a orfandade leva de nós é a nossa identidade. Porque quem não tem identidade não tem clareza sobre o seu destino. Ué, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber para onde eu vou? Faz sentido isso? Para vocês? E eu quero falar aqui de alguém, meu Deus, tão importante na Bíblia. E esse líder, esse homem, ele foi órfão de pai vivo. Ele tinha o pai, mas ele foi arrancado da sua família. Por uma estratégia do Senhor. Ele foi arrancado. E ele perdeu a identidade. E aconteceu algo muito sobrenatural com ele. Livro de Êxodo, capítulo 3. Coloca ali para mim. Quero falar de Êxodo 3:1. O Dani olhando para mim, esperando eu terminar de dar o comando aqui. Quero falar de Moisés. Moisés foi arrancado da sua família original e foi colocado em outra família. Olha que legal que aconteceu com Moisés. Agora já tomaram café, está todo mundo acordado, amém? Olha, nem tem mais humor de soro. Tá gosto de soro o café? Nossa, o Sara tá aí não, né? Porque se ela ouvir isso, brincando, seu café é uma delícia. É que eu não tomo café.
Assim, não costumo tomar café puro, assim. Eu sempre falo com a Jussara, não tem um cafezinho com leitinho? Falo com o Popó, quando ele vem servir café, Popó, tem um leitinho aí. Ele, ô, primeira dama, hoje não deu para trazer o leitinho. Mas eu quero... a gente, pensando sobre a vida de Moisés, ele sofreu uma ameaça quando era muito pititiquinho. Tinha acabado de... Do tamanho desse bebezinho aqui, olha. Ai, gente, olha isso, que coisa mais... Levanta ela aí, Paulinha, para nós ver ela. Como ela chama? Maitê. Olha, Moisés era desse tamanhinho aqui, ó. Ai, adorei que ela veio hoje, a Maitê. Olha a chupeta dela, brilha. Desculpa, gente. É isso, né? Eu ia fazer um comentário, depois eu comento sobre isso. Moisés era desse tamanhico aqui, ó. Ele tinha acabado de nascer. E ele já nasceu sofrendo uma ameaça. Você sabia que a orfandade, ela se instala exatamente, ela entra exatamente entre essa lacuna da paternidade, abandono, medo. Ela entra aqui, no medo. Porque um bebezinho desse tamanho, quando abandonado, longe, né, dos cuidados originais, ele fica totalmente inseguro e amedrontado. E Moisés, a mãe dele necessitou abandonar ele. Mas a mãe dele achou que ele ia morrer. Ele foi colocado no Nilo, um rio cheio de crocodilo. Mas o Senhor tinha uma história escrita já. E nem tinha a ver só com Moisés, mas tinha a ver comigo e com você que estamos aqui hoje. Você sabia que a história dos seus pais e a sua história tem a ver com pessoas que você não vai nem chegar a conhecer? Você sabia disso? Porque essa é a história que Deus tem para mim e para você. Pai e mãe de multidão. Pessoas que, mesmo tendo sido órfãos, mas aceitaram a adoção do pai, se tornaram filhos. E aí, eu vou falar mais tarde sobre isso. Segurei. E todos nós, quando passamos por um momento de ameaça, quando muito pequenos, o nosso psicológico não tem estrutura para viver esse tipo de experiência emocional. Não tem. E abre-se uma lacuna emocional, que é onde o espírito da orfandade entra. E nós vivemos escravos durante muitos anos desse espírito. Até que eu e você possamos aceitar a paternidade do Abba em nossas vidas. Para que possamos viver livres. Livres. E possamos cumprir o propósito para o qual nós somos chamados. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu... É o apóstolo que está lá? Fala para ele que ele não vai vir da próxima vez. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Esse versículo aqui, eu fico imaginando, ele se depara, está apacentando as ovelhas, está lá trabalhando, fazendo suas coisas, aí você se depara com algo sobrenatural. Aí, quem já teve uma visão aqui ou já escutou alguma coisa, a gente tem esse comportamento que ele teve aqui. Ele olhou para assim, ele deve ter feito assim, não, espera só um pouquinho, estou vendo coisa aqui. Aí ele, você já fez isso? Quem já fez isso? Quem já teve uma visão aqui e falou, não é possível, espera aí, deixa eu olhar para cá e eu vou voltar e continuou do mesmo jeito. E aí, vendo o Senhor que se virava para ver,
bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Moisés foi criado com egípcios. Ele foi criado como um príncipe lá no palácio do faraó. E ele era pagão, totalmente pagão. Até ele sentir algo, fazer uma besteira, matou um egípcio por causa de um hebreu e teve que fugir. Quando ele fugiu, aí ele se encontra, né, lá com a família da Zípora. É Zípora mesmo a esposa, né? E aí Jetro era um sacerdote e ele começa a ouvir falar de Deus, mas até então ele não tinha tido uma experiência com o Senhor. Agora, quem me explica esse versículo aqui? Do nada, estou lavando louça, o escorredor de louça começa a queimar. Não, pera só um pouquinho, gente, chama o bombeiro. Do nada, vamos aqui trazer para o dia de hoje. E aí, do lado de dentro, sai uma voz: Alessandra, Alessandra. Não, eu já sou crente. Eu ia falar assim: espera só um minutinho, que ou eu ia cair dura, ou já ia Mas ele teve um comportamento assim, ó. Ele nunca tinha tido. E olha o que ele respondeu: eis-me aqui. Gente, essa fala dele é extraordinária, sabe por quê? Porque dentro de mim e dentro de você, essa fala, ela explica o porquê que você está aqui hoje. Essa fala explica a criação respondendo ao chamado de quem o criou. E sem mesmo nunca ter tido uma experiência com o Senhor, Moisés responde: eis-me aqui. E peraí, só um minutinho, que ele não respondeu a uma pessoa que estava chamando ele. Concorda comigo? Ele respondeu, gente, para uma sarça, um ruma como diria minha avó, uma ruma de planta pegando fogo e lá do meio: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. Que loucura é essa? Como que dentro de mim e de você arde tanto, sabe, a essência do Criador, que nós conseguimos identificar a voz de Deus. Você sabia disso? E por que a gente não obedece? Porque muitas vezes a orfandade, a falta de um pai, sabe? E você não o aceita como pai, não deixa você ter clareza do que você está já sentindo há bastante tempo. Às vezes é por isso que a gente pensa assim: nós estou sentindo uma coisa aqui, é o Senhor já trabalhando dentro de você. É só você falar: eis-me aqui. E você vai viver experiências extraordinárias, inexplicáveis. Porque ele já começou vivendo uma inexplicável, né? Falar igual minha avó: uma ruma de planta pegando fogo e dizendo: Moisés, Moisés. O que você faria? Gente, corre, chama o Jetro lá, que isso aqui é coisa dele. Isso aqui, ele vai entender isso aqui. Mas não, ele falou: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá. Para de se esquivar. Aquilo que Deus já tem falado com você. Aquilo que Deus está mexendo dentro de você e você é resistente. Você não, ainda não é a hora, ainda não é o momento. E Deus está falando: chega, já chegou a hora, chegou o momento. Faz tempo que eu estou chamando você. Inclusive, deixa eu te contar, lá no cestinho era para você ter morrido. Mas você não morreu, você está aqui, sabe por quê? Porque eu tenho um propósito na sua vida que vai além até da sua vida inteira. E aí ele fala assim, ó: não olha para lá não, disfarça não. Eu disse para vocês aqui no começo: para de ser mais um ventilador. Quem lembra disso que eu falei? A gente fica assim no culto, né? E Deus está falando assim: quer parar de ficar disfarçando? Que eu estou falando é com vocês mesmo? Exatamente isso que Deus falou para Moisés. Está olhando para lá porque está com medo de olhar para cá, Moisés? Sou eu que estou falando com você. Pensa que experiência. E tem mais, tá? Uma ruma de planta que pegava fogo
E não pegava fogo. Só tinha fogo ali, gente. E tinha uma voz saindo dali. Que experiência sobrenatural. E aí, Deus falou assim: para de disfarçar. Para de tentar fugir. Olha para cá, Moisés. Tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora sim. Mas olha como a gente nós somos tendenciosos a nos esconder e a fugir daquele que nos chama para nos identificar como filhos e como alguém nascido com um propósito. Quantos de nós estamos fugindo, andando pelo deserto ainda até hoje? Vai andar mais 40 anos? Não, só para perguntar assim, você deve ter uns 40, alguns têm 30, você vai andar mais 40 para escutar a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus e para entender que isso que há dentro de você é o próprio Adonai te chamando para o propósito para o qual você nasceu, que vai além da sua vida. Você tem noção que é isso? Então disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhes Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer para eles? Disse Deus a Moisés: diga para eles: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deixa eu te contar uma coisa. Ele não falou: fala que o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó mandou a gente lá, mandou você lá. Não. Diga para eles que o eu sou me enviou. Só que aí ele já envia uma mensagem para os filhos. E filho entende a linguagem do pai. Só diga isso, porque eles vão entender o que eu quero dizer a eles. Veja bem, Moisés, ele foi órfão de pais vivos. Quantos de nós aqui não sofremos? E muitos dos nossos pais ainda estão vivos e a gente sofre a distância, a menos-valia, o abandono, o que for. Quantos de nós? Mas quantos de nós hoje está aqui disposto a ser liberto de uma maneira sobrenatural desse espírito de orfandade? Porque a orfandade está roubando a sua identidade.
Porque quem é órfão não sabe de onde veio, não sabe quem é a sua origem. E aí, você não sabe para onde vai. Você fica rodando, igual o povo de Israel. Rodando, rodando, rodando e não consegue chegar. E Deus faz até você rodar por bastante tempo. Ele até te cansa para que você consiga parar para encontrar com Ele. Moisés, ele foi abandonado pela mãe. Lógico, tem a história de que ela também o amamentou lá no palácio. Tem tudo isso, né? A Joquebede. Mas ele foi abandonado porque havia uma ameaça de morte. E é exatamente assim. Os órfãos são abandonados porque há uma ameaça de morte sobre a vida deles. Do tamanho da Maitê, são abandonados, são rejeitados. Por quê? Porque deveriam ter morrido, nem deveriam ter nascido. Mas acontece que quem determina a vida não tem domínio sobre ela. Quem determina a vida tem domínio sobre ela, desculpe. Não é quem gerou, que vai ter domínio, que vai matar, que vai... Não, quem determinou a vida tem domínio sobre ela. E é o Senhor que determinou a sua vida. Ele tem domínio sobre você. Ele tem domínio sobre todos os seus dias. A grande questão é que nós queremos viver por conta própria. E é por isso que nós ainda não alcançamos a vida abundante que Deus tem para nós. Porque a orfandade nos leva para longe do contato com o Pai. E esse versículo em que a sarça queima e Moisés se encontra com o seu Abba nesse momento. Mas é tão interessante o que aconteceu nesse momento. Sabe por quê? Porque Moisés tinha tudo para viver no anonimato. Porque primeiro ele foi sufocado, colocado num cesto e foi criado como um bastardo lá no palácio do faraó. Depois ele mata alguém, porque às vezes a gente faz alguma coisa com uma boa intenção, mas está fazendo o que não é para ser feito. Sabe por quê? Porque a gente está longe dos olhos do Pai. Sabe por que tem muita coisa que ainda não está rompendo? Porque você está longe dos olhos do Pai. Você acha que está certo e daqui a pouco deu errado. Aí você tem que fugir e aí você tem que passar mais anos e anos tentando alguma coisa. Igual ele estava lá no deserto, lá com Jetro, casou e estava lá apacentando ovelha. Não, Deus tinha homens para ele apacentar. Deus tinha um povo para ele libertar. Mas ele ficou no anonimato. E muitos de nós fazemos isso. Porque nós não sabemos para onde vamos. Não sabemos quem é o nosso Pai. Muitas vezes nem conhecemos ou não convivemos com o nosso Pai. Sim ou não? Quantos aqui ainda têm os seus pais vivos? Levanta as mãos. O pai, não é a mãe, é o pai vivo. Tá. E quantos aqui têm os seus pais vivos e não convivem com eles há bastante tempo? Por N situações. Eu não estou falando conviver uma convivência amena. Estou falando uma convivência a menor que seja. Quem aqui não tem convivência com seus pais? Uma convivência tranquila. Quem aqui? Quem aqui? Quem aqui tem dificuldade de convivência com os pais? Com o pai? Levanta a mão, fica com vergonha não. Pois é. Sabia que vocês deviam ter caminhado menos 4 léguas? Porque nós perdemos a identidade e a gente fica procurando aonde que eu vou, para onde que eu vou me colocar, aonde que eu me encaixo. Até na igreja é assim. Os órfãos procuram. Quando eu conversando com um órfão, eu falo, Jesus, aqui tem. Ainda mais quando alguém não consegue sustentar uma decisão. Quando alguém não consegue sustentar uma fala. Orfandade. Sabe por quê? Não tem identidade. E a identidade significa identificar. A gente não se identifica em nenhum lugar. E aí, se eu não me identifico com alguém que eu estou olhando, imagina se eu vou me identificar com o Senhor, que eu nem vejo Ele, eu só sinto. E aí, hoje, o Senhor vai nos levar a um momento muito sublime e sobrenatural. Porque vocês que estão aqui, eram para estar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu pensei em umas 2 pessoas que deveriam estar aqui e não estão. E aí, o Espírito Santo falou ao meu coração, para tudo há, para todas as coisas, há um tempo determinado.
Mas eu quero te dizer uma coisa. Nesse momento em que Moisés se encontra com o pai, ele fica estarrecido. Ele não acredita. Ó, o humor de soro do Noah hoje. Oh, meu Deus. E ele fica estarrecido, ele não sabe o que fazer, como fazer. E geralmente, quando o Senhor quer nos libertar, nos tirar a identificação que não é nossa, sabe? Porque a gente se identifica com qualquer coisa, né? Hoje, você vê na internet aí, tem nego se identificando com tudo quanto é coisa, né? Com o igual, com o mesmo sexo, com o animal, com a lua, com o sol, com a água. Daqui a pouco você vai ver gente se transformando em água, jogando assim, porque eu sou água. Tá assim agora. Tá tão terrível o negócio. Não, é verdade. As pessoas se identificam. Por quê? Não tem identificação. Orfandade. Aí a gente fala, eu até vejo assim, nossa, cadê o pai dessa pessoa? Não, porque se lá em casa, minha filha, chegasse alguém e falar assim, mãe, eu sou um esquilo. Ah, é? Então vem cá, bora, pegar na sua mãozinha aqui. Vá com o mínimo de roupa que você puder. Bora que eu vou te levar lá para o seu habitat natural. Eu, hein? Vou tirar um animalzinho do habitat natural. Volte para o seu habitat natural. É assim que você se sente. Vamos conviver lá? Que isso? O negócio está tão... A gente ri, mas é muito sério. Cadê o pai? Cadê... Quem já viu um vídeo desse e nos perguntou, mas cadê o pai dessa pessoa? Não é verdade? Ninguém sabe, ninguém viu. Assim é você. Você só não se ficou como um bichinho ainda. Mas já várias coisas. Quanto você já não perambulou por aí? Dando murro em ponta de faca. Até chegar em algum lugar, num povo que vai te ministrar sobre isso, e você vai ter pelo menos um mínimo de entendimento para você conseguir sair desse lugar de cegueira. Isso é cegueira. Isso não existe. Me pergunta. Ai, tem outra coisa também que eu esqueci aqui, vou falar, vai para a internet, né? Tá bom, tudo bem. Ó, me mandaram, eu acho que eu já contei isso aqui. Doutora, o que você acha dessa onda do reborn? Falei, peraí, só um minutinho. Minha filha tem uma reborn. Peraí, só um minutinho. Mas a boneca não é minha neta, não. Minha neta é a Valentina e o Miguel. Que isso? Aí a pessoa falou, mas qual que é a sua opinião, doutora? Eu respondi com apenas uma palavra. Gente, não tem como. Eu respondi assim, ó, manicômio. Pode internar esse daí para poder tratar um tratamento bem intensivo. Que isso? Você tratar um ser inanimado, esse copo. Ai, meu filho, olha, gente. Gente, é basicamente isso. Sabe o que é isso? Orfandade. Não se identifica. Não se encontra. E a gente busca em tudo quanto é lugar. Eu e você fazemos isso. A diferença é que a gente conheceu Jesus e aí a gente vai tudo para Jesus, né? Graças a Deus por isso. Pelo menos ele vai colocando tudo no lugar. Até que chega a hora que deu o checkmate. Agora chega de perambular por aí. Agora chega. Foi isso que Deus fez com Moisés. Deu para você. Já andou? Já esqueceram de você? Né? Então vamos lá. Agora eu vou te mostrar para que você veio. Você veio para ficar assim, né, nesse soro, o resto da vida? Eu, hein? Deus não te chamou para isso. Deus não te criou para isso. E aí ele chama Moisés. Moisés, uma ruma de planta, sem pegar fogo, com um monte de fogo. Aí ele fala, não é possível que eu estou vendo isso, gente. Como que não está queimando essas... Porque a princípio você pensa, nossa, está pegando fogo. Não, mas não estava pegando fogo. E aí, Deus diz para ele algo. E o Senhor diz para você isso hoje. A primeira coisa, ele fala, eis-me aqui. Há uma identificação. Muitos aqui estão se identificando com o que eu estou falando. Muitos aqui já começaram a se identificar quando eu comecei a ministrar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Moisés era órfão e o pai dele estava vivo. E ele se comportou muito tempo como alguém que ele não nasceu para ser. Que ele nem deveria ser. E aí Deus, Moisés sempre, o tempo todo que você lê sobre a história dele, você lê sobre ele está sempre sozinho.
sozinho. Sozinho o tempo todo. No chamado dele, Deus não usou nenhuma pessoa. Foi o próprio Deus. Deus não usou um profeta, não levantou um sacerdote para ministrar a vida dele e ele quebrantar o coração, como acontece com você, né? Não, foi o próprio Deus que se levanta e chama ele. E nesse momento da sarça, acontece algo sobrenatural, porque há uma identificação, que é o que eu já falei, dentro de nós, para com o nosso Criador, para com o nosso Abba, com o nosso Pai. E hoje o Senhor está chamando muitos aqui, pelo seu nome. E aí, ele diz para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Nesse momento, há uma identificação da criatura com o Criador. E aí, há um chamado do pai com o filho. Tira tudo, a segurança. O Senhor está pedindo hoje para nós tirar os meus princípios, a minha segurança, aquilo que eu acredito. Porque todo mundo, sai de casa de chinelo e na rua tira o chinelo. O seu comportamento muda. Você não anda seguro, sim ou não? Na verdade, medo de pisar em alguma coisa, de sujar o pé, do bicho picar, do pé machucar. É assim ou não é? Até na grama, quando você vai para um lugar que tem um verde, até para você tirar, tira, dá uma coisinha, não é, gente? Não é assim? Hoje o Senhor diz para mim e para você: hoje é para se despir. Chega, tira a bolsa, tira a sandália, é para tirar tudo que você tem carregado durante toda a sua vida, para que você consiga entrar e sentir a segurança que o Pai tem para você. Um encontro sobrenatural. Ele pisa no lugar, tira as sandálias de Deus, e Deus praticamente despiu ele. Falou assim: agora sou eu e você. O Senhor deseja que eu e você tiremos, sabe, aquela armadura dura mesmo, sabe? Aqueles preceitos que nós construímos a respeito do Abba. E Ele te chamou sozinho. É você e Ele. O encontro hoje é essa ruma de planta pegando fogo, chamando o teu nome e falando: deixa tudo para trás e pisa no lugar que eu estou te mandando pisar. Porque Ele é a nossa segurança. Ele é aquele que te chama pelo nome. O pai não chama: ei, menino. O pai não troca seu nome. Eu troco o nome igual do filho. Nossa, chama a Beda de Miguel, o Vinícius Valentino. Mas troca. Ô menino. Enquanto tá todo mundo na minha casa, que meu Deus, tá todo lado, que é muita gente. É muita gente. Até a avó eu confundo. Breda. Não, menina, você não é avó. Vem. Mas Deus, Ele sabe o seu nome. E hoje, Ele chama você pelo nome. Débora, Letícia, Rafael. Ele chama pelo nome. Sabe por quê? Porque o pai é que dá identificação para o filho. O pai nunca vai te chamar: ô amado. Não, o pai vai te chamar pelo nome. Todas as vezes que Deus falar com você, Ele vai dizer o seu nome. Porque o pai que identifica o filho, e esse mesmo que identifica é o mesmo que tem a semente, e é o mesmo que envia ao destino. Hoje a sarça começa a arder. Hoje a sarça começou a queimar. Quem crê nisso? Crê nisso? Vocês estão tão concentrados? Mas vocês estão concentrados nisso, né? Eu falei amém, todo mundo amém. Olha, até passou o pôr do sol, né? Hoje. Vamos lá. Aí o Senhor, quando chama Moisés pelo nome e fala assim: larga tudo para trás. O sapato é o primeiro.
Sai, tira tudo que você acha que está carregando, tira tudo aquilo que você acha que acredita, a tua força. Nossa, eu cheguei até aqui. O Senhor é a sua força. E Ele deseja que você alcance hoje essa paternidade dele. Deixa eu te contar uma coisa. A orfandade, todo espírito maligno que atua através da orfandade, nada, nenhum espírito maligno resiste à glória de Deus. Mas presta atenção, eu só consigo acessar a glória de Deus quando eu decido. Você sabe por que muitos atormentam sua mente ainda? Porque você não decidiu acessar a glória de Deus. E você é atormentado, fica atormentado o tempo todo. Aí você desiste, você não tem consistência. Sabe por que a gente não tem consistência? Orfandade. Mas tem outra coisa também. Quando um órfão é curado e ele reconhece ao Abba como seu paizinho, todos aqueles que ele tocar deixarão de ser órfãos. Quem já viu essa experiência aqui? Demora anos, né? Mas é impressionante. Quando você conversa com alguém que tem uma dificuldade com a orfandade, e você lá no seu coração você fala: meu Deus, você é o meu pai, seja o pai dessa pessoa também. E aí, quando você alcança a paternidade de Deus sobre a sua vida, tudo que você tocar vai deixar de ser órfão. Porque um órfão gera outro órfão, mas um filho gera outro filho. E hoje, o Senhor manda tirarmos a sandália dos pés, nos despirmos de nós mesmos, para alcançarmos a vida que Ele tem para mim e para você. Por que você não consegue fazer algumas coisas? Eu não tenho força para largar isso aqui ainda. Isso aqui ainda é uma coisa que ainda me pega. Sabe por quê? Não tem a mão forte do Pai. Bora, meu filho, que eu vou te ajudar. Ele vai segurar na tua mão. Tem coisa difícil para nós? Um monte. Mas tem coisa que você só vai conseguir vencer se você segurar na mão do Pai. Porque é aquilo, né? Vou contar para o seu pai. É isso que Deus quer escutar de você. Eu quero falar para o meu pai sobre isso. Eu falei para a Brenda perguntou assim: mãe, quem vai pegar hoje? Eu falei: eu, filho. Ela estava comendo e eu comecei a falar essa palavra para ela. Aí eu falei assim: me ajuda em oração, filha. Porque hoje vai acontecer algo muito sobrenatural aqui. Quem são os do fogo, pastor? Ministros do fogo, os cobrinhos do fogo, é um deles. Os serafins, que eram os mesmos que estavam na sarça, né, pastor? Os serafins que estavam na sarça, que queimavam, era fogo, e não queimava nada. Não poluía nem o ar. Você sabia que o fogo estranho polui o ar? Você sabia que você pode estar poluindo o ar todos esses anos? Você está sufocado, asfixiado, não consegue nem respirar. Sabia disso? O Senhor te encontra só e Ele encontrou Moisés só. Essa canção não sai da minha mente. E ele deu a Moisés, Ele devolveu Moisés. Presta atenção. Eu tive uma experiência assim com o Senhor quando eu fui pegar o diploma da minha faculdade. Porque o Senhor, quando Ele teve esse encontro com Moisés, Ele devolveu Moisés para a família dele original. Sim ou não? Sabe o que você está fazendo aqui? Aceita que dói menos. Sua família original. Os filhos que foram gerados no ar. Essa é a sua família. Porque essa canção fala que Ele nos encontra só, mas Ele nos coloca numa grande família. Os filhos gerados no ar. Os filhos que têm identificação comigo, com você. Porque a gente se dá bem, porque nós briga também. E depois nós estamos paz, a gente continua se amando. Porque a gente foi gerado no mesmo Pai.
devolve Moisés para a família original e fala assim: agora você vai e vai tirar todos eles de lá. É isso que eu estou te dizendo. Os filhos, os órfãos, quando se tornam filhos e aceitam aquilo que o pai. Achei que estava acontecendo alguma coisa estranha aqui atrás. Vai caçar, está pegando fogo aqui, né? Eita, pastor, glória a Deus. E aí, ele volta para casa. E de lá, ele cumpre ou não cumpre a missão? Cumpre ou não cumpre a missão? Sabe que você não cumpriu a missão ainda? Sabe que você está perdido ainda? Que você está achando que você é de outra casa? Bem-vindo. Essa é a sua família original. E a partir daqui, você vai cumprir o propósito para o qual você foi gerado. Quem crê nisso? Quando eu falo aqui, estou falando de reino, tá? E lógico, também comunidade Ramá, mas reino de Deus. Filhos gerados do mesmo Pai. A identificação. E aí, ele volta para a família dele, aceita não estar mais sozinho. Aí o pai segura na mão dele, a mãe segura no outro, o irmão se torna sacerdote. Deixa eu te contar uma coisa: Moisés era da tribo de Levi, a tribo que era responsável por cuidar de tudo no tabernáculo. Olha que interessante, né? Como Deus leva tudo para o seu devido lugar. E o que Moisés estava fazendo no palácio, se o lugar dele era o tabernáculo? Muito tempo nós andamos em lugares que não é para andar. Vivemos muito tempo em palácios ou em casas que não temos que estar. Mas hoje o Senhor te leva de volta para o tabernáculo. Amém? Hoje é noite de se despir de si mesmo, do medo, da insegurança, da voz que te atormenta e que não te leva para lugar nenhum. Porque hoje é noite de aceitar a paternidade do Abba sobre a tua vida. Independente da história que você tem ou teve, ou nunca nem teve com o seu pai. Eu conto para todos que eu ainda tinha esperança de poder cuidar do meu pai. Mesmo até acamado, eu estava até me preparando para cuidar dele. Mas o Senhor assim não permitiu. E eu não imaginei que ia sofrer o tanto que sofri. Porque desejei a minha vida inteira ter uma relação com meu pai. E aí eu entendi. E lá na faculdade, terminar isso que eu comecei e não terminei, eu tive uma experiência com a família que Deus me deu. Essa é a sua família. Porque quando eu subi para pegar meu diploma, meu nome começa com A. Eu era uma das primeiras da lista. Como eu queria que a minha mãe estivesse lá. Como eu queria que pelo menos um dos meus irmãos de sangue estivessem lá. Como eu queria que o meu pai estivesse lá. E hoje eu falo isso com uma alegria imensa no meu coração, porque quando eu peguei o diploma, eu estava triste. E eu falei, poxa, só tem o Pedro Henrique da minha família de sangue aqui. Ele era pitico. Eu queria que as minhas tias estivessem aqui, eu queria que a minha mãe estivesse aqui, que meu pai estivesse aqui. E aí o Senhor foi tão impressionante. Eu fui a única pessoa que levou 2 combis lotadas pro auditório da faculdade. Eles ficaram tudo lá no fundo. Briana, Amanda, Jussara, tudo meu álbum. Débora, tudo meu álbum de formatura. E o Senhor falou comigo naquele momento, quando eu peguei o diploma. Ele falou assim, olha para trás. Essa é a sua família. Volte para a família original. Porque Ele me encontrou só, mas Ele me deu uma grande família. Ele me adotou. Irmãos gerados do mesmo Pai. Fique de pé. Ele me adotou. Ele me adotou. Preste atenção. E seja sincero. Ele me consigo. adotou. Seja sincero. Ele me adotou. Tem algumas pessoas que já viveram esse Ele me alcance da adotou. paternidade na sua vida. Esses que já viveram esse alcance e Ele me conseguem adotou. mesmo viver com o Senhor como seu
me adotou. Eu sei quem vocês são. De verdade, sejam Ele sinceros. me adotou. Vocês que têm ao Eu Senhor. tenho um pai. É assim. Eu uma tenho um vida Senhor com o Pai. Não é uma que vida com cuida Deus. de mim. Eu tô falando uma vida com o Pai. Eu Alguém tenho pode um pai. por favor? Eu tenho um pai. Uma vida com o Pai. Não é uma vida com Deus. É uma vida de filho. Ele me adotou. Isso, espalha um pouquinho. Essas pessoas aqui, elas vão representar Ele me a sarça. adotou. Vocês são a sarça na vida deles agora. É de vocês que vai sair a voz, que vai chamar pelo nome deles. Me adotou. Amém? Porque os serafins já estão aqui, amém? E eles vão queimar em vocês e através de vocês para Ele chamá-los me pelo nome, adotou. para que a paternidade do Senhor os alcance, assim como alcançou Moisés, e os leve de volta para a sua casa de origem, para que você viva como filho e não como servo. Hoje eu quero que você viva o que você realmente sentir. Tire, estou falando de maneira ilustrativa, tá? Tire as escamas dos olhos. Tire as mentiras que já contaram para você. Tire as sandálias dos seus pés. Tire o medo, a insegurança. E escute o Abba chamar pelo teu nome. Essas pessoas que já alcançaram essa paternidade do Abba, elas vão ser a sarça ardente na sua vida. Porque o Senhor hoje nos traz de volta para a terra que Ele tem nos prometido. E você que precisa alcançar essa paternidade, pode vir. Escolhe um deles, diáconos. Organiza O aqui. medo já se foi. Vem, tá esperando o quê? Vem, escolhe um deles para orar por você. O amor perfeito lançou. Porque hoje vocês vão ministrar sobre eles a paternidade. Escravo não sou mais. Hoje eles são a O sarça. Pai das luzes me libertou. Vem, pode vir, não tenha medo. Me libertou. Senhor, faz queimar. Ele me libertou. Ele me Essa libertou. roupa alcançar você, tirar você desse lugar que você caminhou tanto tempo. O medo já se foi. Tira a sandália dos seus pés e tenha um encontro sobrenatural com o Senhor. O amor perfeito lançou. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Escravo não sou mais. Hoje Ele quer te tirar da escravidão, porque Moisés foi também tratado como escravo. O Pai das luzes me libertou. Me libertou. Nós liberamos, Me libertou. Senhor, a sarça que arde, Pai. Leva ela pra mão, Fui adotado. Segura ela, segura aí, orando por ela. Fui adotado como filho, herdeiro com Jesus Cristo, uma grande família, Hoje, adotar Senhor, por teu Espírito. Fui adotado como filho, você tá esperando o quê? sou corredeiro como Jesus Cristo, tem uma grande família, batizado no teu Espírito.
clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre ser. Clamamos, 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 oh, clamamos Abba, Pai, oh, clamamos Abba, Pai, nós somos seus, nós somos seus, nós somos seus. Pra sempre ser. Clamamos, 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 clamamos Abba, Pai. Clamamos, Senhor, clamamos Abba, Pai. nosso destino. Pra sempre somos seus, Senhor, pra sempre ser. Para nossa família,